Sejam bem-vindos ao nosso próximo módulo, nosso segundo módulo, sobre dando continuidade às questões comentadas sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, sobre os assuntos diversos da Lei Orgânica da Assistência Social que não contemplem o benefício de prestação continuada, já que as questões dentro da Lei Orgânica da Assistência Social que tratam do benefício de prestação continuada foram estudados em módulos separados. Então, agora estamos trabalhando com os assuntos da Lei Orgânica da Assistência Social, com os demais assuntos, exceto, portanto, o benefício de prestação continuada. São muitos outros assuntos dentro da Lei Orgânica da Assistência Social e são esses assuntos que nós estamos estudando. E vamos para a tela, vem comigo, vamos começar aqui este nosso segundo módulo. Vem comigo, olha só. Seguido, bora lá. Vamos então para parte 2 da Lei Orgânica da Assistência Social. Algumas questões de provas anteriores, outras inéditas. Vamos lá, olha só. Mais uma da prova do INSS, cobrando aqui questões sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Olha o que ele traz aqui. Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, nós já falamos sobre elas hoje, na nossa aula de questões sobre o LOAS, sobre a LOAS, Em relação às instâncias deliberativas, julgue o item a seguir à luz da Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. O CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, tem caráter paritário. Opa! Paritário, sabemos, que as instâncias deliberativas do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, são os Conselhos Nacionais de Assistência Social, estaduais de Assistência Social, DF e também municipais de assistência social. Pois bem, o seu caráter é paritário? Sim. E o que significa que o seu caráter é paritário? Significa que exatamente metade dos seus membros representam o governo, são representantes governamentais, e a outra metade é composta por representantes da sociedade civil. Perfeito, é exatamente o que nós vimos. Nós já falamos isso hoje, de que o Conselho Nacional de Assistência Social, bem como todos os conselhos de assistência social, o nacional, o dos estados, do DF e dos municípios, eles são permanentes, eles têm natureza permanente, e são paritários. O que significa que ele tem caráter paritário? Já disse, significa que metade dos seus membros são representantes do governo e a outra metade representantes da sociedade civil. Não é sistema proporcional, é sistema paritário. Metade. Metade representa o governo, metade representa a sociedade civil. É exatamente isso que esta instância deliberativa do SUAS, diga-se de passagem, superior. O Conselho Nacional de Assistência Social é uma instância superior deliberativa do Sistema Único de Assistência Social e ela, sim, é paritária, assertiva, correta. Então pode marcar questão correta, partir para o abraço, ganhar o ponto e ser aprovado. Vamos seguir. Mais uma questão. Bora aqui na tela. Mais uma questão aqui do INSS. Do último concurso, que diz o seguinte. Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, vocês sabem quais são, Tem o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos de Assistência Social do DF, e também dos municípios e também dos estados, Vamos lá. Os conselhos estaduais de assistência social e os conselhos municipais de assistência social, que são também, obviamente, instâncias deliberativas do SUAS, assim como o nacional e o do DF, têm caráter permanente e composição paritária. Ok. Duas questões bem parecidas na última prova, entre governo e sociedade civil. É verdade. Os conselhos estaduais, os municipais, assim como todos os outros, Os federais, o Conselho Nacional, os estaduais, os municipais e o do DF, todos eles são instâncias deliberativas do SUAS? São. Tem caráter permanente? Tem. E tem composição paritária? Tem. Ou seja, metade dos seus membros representam o governo e a outra metade a sociedade civil. Onde está isso? Olha, está lá no artigo 16 da Lei Orgânica da Assistência Social, 8742 de 93.
Tranquilo? Então, tá fácil, né, pessoal? Vocês nunca mais vão esquecer que as instâncias deliberativas do SUAS são o Conselho Nacional de Assistência Social, os Conselhos Estaduais de Assistência Social, os Conselhos Municipais de Assistência Social, né, o Conselho de Assistência Social dos Municípios e também do DF. Vocês nunca mais vão esquecer que elas são permanentes e paritárias. Nunca mais. Permanentes e paritárias. O que é paritária? Bom, permanente que não é temporária, é permanente. E paritária, que metade dos seus membros representam o governo, são representantes governamentais, e a outra metade representam a sociedade civil. Questão corretíssima, está lá no artigo 16 da LOAS. Vamos para a próxima questão. Bora comigo. Essa está correta, né? Bora comigo. Próxima questão. Mais uma questão também sobre LOAS. Vejam quantas, né? Lá do último concurso do INSS, que diz o seguinte: em relação às instâncias deliberativas do SUAS, novamente, sobre os conselhos de assistência social, julgue o item a seguir à luz da Lei 8742/93 de 93. Vamos lá. O Conselho Nacional de Assistência Social, instância responsável, está dizendo que ele é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, ele é presidido alternadamente pelo Ministro do Trabalho e Previdência, né, e por um representante eleito da sociedade civil. Está dizendo, então, que o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social tem hora que é o ministro, tem hora que é o representante eleito pela sociedade civil, né, sendo de 2 anos o mandato do seu presidente, permitida a recondução. Pessoal, isso aqui está um show de horrores, tá? Temos vários erros aqui, um show de horrores. Então vamos lá. O órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério da Cidadania, não é o Conselho Nacional de Assistência Social. A instância responsável por essa coordenação é o Ministério da Cidadania. Primeira questão. Segunda questão, né? Ele, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele é um órgão superior de deliberação colegiada vinculado a essa estrutura do Ministério da Cidadania, mas não é ele a própria instância responsável pela coordenação. Ele é vinculado ao Ministério da Cidadania, que por sua vez ele que é o responsável pela coordenação. Beleza. Segundo ponto. Ele é presidido, não é presidido por ministro do Trabalho e Previdência, alternadamente com representante eleito da sociedade civil. Nada disso. Quem preside é um dos seus integrantes, né? Então ele é presidido por quem? Pelo integrante. E por fim, o mandato não são de 2 anos, é de 1 ano. 1 ano. Permitida uma única recondução por igual período. Tranquilo? Onde está tudo isso? Está lá no artigo 17, parágrafo 2º da LOAS. Opa, olha a letrinha desgraçada. Muito bem. Pessoal, isto posto, temos vários erros aqui, ó. Vários erros. Vem comigo. O primeiro erro é dizer que o próprio Conselho Nacional de Assistência Social já é a instância responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Não. Ele é vinculado a essa instância coordenadora, que é o Ministério da Cidadania. Esse é o primeiro erro. O segundo erro da assertiva diz que ele é presidido alternadamente entre o ministro da Trabalho e Previdência e o representante da sociedade civil. Nada disso. Ele é presidido por um dos seus integrantes. O terceiro erro diz que o mandato será de 2 anos, permitido uma recondução. Não. O mandato é de 1 ano, permitido uma única recondução por igual período. Ou seja, tudo errado. E aí você pode marcar, se você percebesse qualquer um dos erros, você já marcava essa assertiva como errada e ela estaria errada mesmo. Beleza? Voltou para a tela. Questão incorreta. Vamos partir, portanto, para a próxima questão, que essa está errada. Vamos lá. Mais uma questão. E mais uma que caiu na última prova do INSS. Veja como ele cobrou esse assunto, né? Em relação às instâncias deliberativas do SUAS. Veja como a banca gostou de falar dessas instâncias deliberativas do SUAS, né?
em relação aí, julgue o item a seguir à luz da Lei 8742/93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos lá. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social aprovar, não está dizendo coordenar, está dizendo aprovar a Política Nacional de Assistência Social. Quem coordena, a instância que coordena é o Ministério da Cidadania. Mas aprovar a Política Nacional, sim, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. É ele que aprova aqui, certíssimo. Beleza? Assim como, além disso, o que ele tem que fazer? Convocar ordinariamente a cada 4 anos, de 4 em 4 anos, portanto, tem que ser convocada ordinariamente o quê? A Conferência Nacional de Assistência Social. Perfeito, aí é verdade também. De 4 em 4 anos, o Conselho Nacional de Assistência Social tem que convocar ordinariamente esta conferência, tá certo? Chamada Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de quê? De avaliar. Essa conferência, ela vai avaliar a situação da assistência social e também propor diretrizes para aperfeiçoar o sistema. Perfeito, perfeito. Tudo certo. Tudo certo com base ali no artigo 18. Artigo 18, inciso 1º e também inciso 6º. Vem comigo. Veja, não cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social coordenar, né, o Plano Nacional de Assistência Social, mas cabe aprová-lo aí. E também tem que convocar ordinariamente, de 4 em 4 anos, esta Conferência Nacional de Assistência Social. Para quê? Para avaliar como é que está a parada toda e propor diretrizes para melhorá-la. Fechado? Para avaliar a parada toda da assistência social, né? Então, tem que convocar de 4... Quem que convoca? O Conselho Nacional de Assistência Social. Quem que aprova o Plano Nacional, né, de Assistência Social? Conselho Nacional. Quem que convoca a reunião de 4 em 4 anos ordinariamente? O Conselho Nacional de Assistência Social. E para que é convocado essa tal de Conferência Nacional de Assistência Social? Repito, para poder fazer uma avaliação de como é que estão as coisas na assistência social, programas, projetos, benefícios, serviços, e propor diretrizes para a sua melhoria. Tudo certo? Artigo 18, inciso 1º, e também artigo 18, inciso 6º, responde essa questão. Assertiva correta. Vamos para a próxima, vem comigo. Bora lá. Tranquilo, pessoal? Assunto interessante, importante, muito cobrado. Mais uma questão da última prova. Vejam a relevância deste assunto. Parece complexo, mas quando você aprende, começa a ficar mais fácil. Olha só. Novamente falando de instância deliberativa do SUAS, hein, pessoal? A banca apaixonada pelos conselhos de assistência social. Mais uma vez falando das instâncias deliberativas, que, como vocês sabem, são permanentes e paritárias, que são os conselhos de assistência social. O nacional, o estadual, o municipal e do DF. Beleza. Julgue o item a seguir à luz da Lei 8742/93. Situação hipotética. Situação hipotética. O Conselho Nacional de Assistência Social, por decisão da maioria simples, está dizendo aqui, dos seus membros, ele aprovou a proposição ao Ministério da Cidadania de alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Já vimos isso hoje. Vimos hoje que o Conselho Nacional de Assistência Social, ele pode aprovar a proposição, né, ao Ministério da Cidadania, alterando os limites do repasse mensal dos benefícios. Aí vem a pergunta aqui assertiva. Nessa situação, a aprovação da proposição ocorreu em conformidade com o que estabelece a lei? Nós já sabemos que não. Por que não? Porque nós já sabemos que para o Conselho Nacional de Assistência Social aprovar essa proposição, né, propor e aprovar essa proposição, ele deverá fazê-lo por o quê? Por maioria absoluta. Não é maioria simples. Absoluta dos seus membros. O Conselho Nacional de Assistência Social
por decisão da maioria absoluta dos seus membros, e desde que sejam respeitados o orçamento da Seguridade Social e também disponibilidade do fundo, ele poderá propor essa alteração e ele também não vai, aprovar a proposição, mas ele vai o quê? Propor ao Poder Executivo a alteração desses limites. Então vejam, ele vai propor esta alteração ao Poder Executivo. Propor. E ele o fará por maioria absoluta, que é mais da metade dos membros, e não mais da metade dos membros presentes. Portanto, não é maioria simples, é maioria absoluta. Fechado? Questão está errada, porque disse maioria simples, e se cair na prova vocês vão acertar, porque vocês sabem que o Conselho Nacional de Assistência Social, somente por maioria absoluta, pode propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de repasse, dos recursos da assistência social. Perfeito? Aquele repasse mensal. Tranquilo? Questão errada, não tem como errar na prova. Você ia saber que estava errada, porque você sabe que é maioria absoluta e não é maioria simples. Vamos seguir. Próxima questão. Vamos para a tela. Olha só. A Lei Orgânica da Assistência Social, à luz da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742/93, julgue o próximo item. Vamos lá. Competência, hein? Compete aos municípios executar o quê? Os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo as parcerias com organizações da sociedade civil. Será que é verdade, pessoal? Será que são os municípios que executam os projetos de enfrentamento da pobreza? Veja, vamos pensar. Quem está mais próximo da população? O município, o Estado ou a União? Quem está mais próximo para executar projetos para enfrentamento da pobreza? São os municípios. E sim, são os municípios que executam os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parceria com organizações da sociedade civil. Perfeito, essa é uma das competências do município na área de assistência social. Está na lei, está na LOAS. Está onde isso? Vamos lá. Questão corretíssima, está lá na LOAS, né, pessoal? E sempre que eu falo que está na LOAS, vocês sabem que é a lei 8743 de 93. E a resposta está onde para essa pergunta? Está lá no artigo 15. Dentro do artigo 15, no inciso 3, que compete aos municípios executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Como é que você memoriza isso? Quem está mais próximo da população ali, pobre, carente, é o município, então é o município que vai fazer aí, a executar os projetos de enfrentamento da pobreza. Fechou? Vamos para a próxima questão? Bora comigo. Vamos lá, pessoal. Julgue, mais uma que caiu no INSS, impressionante. Julgue o próximo item com base na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social. A política de assistência social tem como objetivos, portanto agora estamos falando sobre os objetivos, da política de assistência social, dentre outros. Vamos ver se bate ou não. Promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Vamos pensar, dedução lógica aqui. Dedução lógica. Será que a política de assistência social tem por objetivo promover a integração do cidadão ao mercado de trabalho? Claro. Um dos principais objetivos da assistência social é promover a integração do cidadão ao mercado de trabalho. Segundo, será que é o objetivo da política de assistência social amparar as crianças e os adolescentes carentes? Claro. Criança e adolescente carente tem que ser amparado, seja pela erradicação do trabalho, seja pela proteção, por meio da família, por meio da alimentação, enfim, tudo que se pode fazer para amparar crianças e adolescentes carentes será feito. São vários projetos assistenciais. Então vejam, por dedução lógica, mesmo que você não lembrasse, é óbvio que dentro dos objetivos da assistência social está promoção e integração do cidadão ao mercado de trabalho e está o amparo à criança e ao adolescente que sejam carentes. Perfeito. Então voltou para a tela. Pode marcar como correta. Isso aí você encontra lá no artigo 2º da LOAS,
lá no artigo 2º da LOAS, você encontra os objetivos, né? Todos os objetivos da assistência social. Tranquilo? Questão correta. Vamos partir para a próxima questão. Vamos a ela. Olha só. PAIF. Vamos falar do PAIF, né? Conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, vamos lá. O PAIF corresponde ao Programa de Atendimento à Infância e à Família. Não, pessoal. O PAIF não é programa de atendimento à infância e à família. O PAIF é um atendimento integral, né? É um serviço de proteção não é programa, é um serviço de proteção, o que é o P? É de proteção e atendimento, e não é a infância e a família, é integral. Esse I aqui, ó, é de integral à família. Não tem nada a ver de programa, não tem a ver de infância. É proteção e atendimento integral à família. Isso é o PAIF, tá? E tem como escopo a ordenação de ações no território voltadas à promoção da capacidade protetiva das famílias em relação a seus membros de 0 a 12 anos, tá certo? Ora, o escopo do PAIF, né, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ele não se limita aos membros da família que tenham entre 0 e 12 anos, tá ok? Não há nenhuma previsão que restrinja essa idade. É proteção integral à família e não só à criança, né? Então, a primeira assertiva está errada. Vamos à segunda assertiva. A segunda assertiva diz: o PAIF, que vocês já sabem que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado, veja, tem o E aqui, ó, especializado a famílias e indivíduos. Então, vamos lá. São dois programas estruturantes da proteção social especial. Opa, tá dizendo que os dois são da proteção social especial. Errado. Por que errado? O PAEF tem o E. Ele é da proteção social especial, sim. O PAIF não tem o E. Então ele não é da proteção social especial. Para ser da proteção social especial, tem que ter o E. É o PAEF e não o PAIF, tá certo? Cabendo ao PAIF ordenar os serviços de média complexidade e o PAEF organizar e articular os serviços de alta complexidade. Não é isso não, tá certo? São situações diferentes. Então, o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, é um programa de proteção social especial, mas o PAIF, ele é de proteção social básica. Lembrem disso. Lembrem que para ser de proteção social especial ou especializado, tem que ter o E, tem que ser o PAEF, tem que ser o CREAS, proteção social especial, né? Agora, quando você fala do PAIF, fala do CRAS, proteção social básica. Não tem o E, então não é especial nem especializado. Fechou? Bora voltar para a tela. Seguindo. Então também está errado a segunda assertiva. A letra B. Vamos à letra C. A letra C diz o seguinte: o PAEF, ó, tem o E aí, consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça de violação de direitos. Veja, eles já estão em situação de ameaça. Já está acontecendo, não é mais preventivo, é remediativo. Já estão ameaçando, né, de violação dos seus direitos. Então, pessoal, aqui já é uma intervenção especializada. Tem que ser o PAEF. Né? Então está correto a letra C. Como é que a gente sabe que a letra C está correta? Porque a gente sabe quando é preventivo é o PAIF, não é o PAEF. Mas quando já há ameaça acontecendo, já está acontecendo a violação dos direitos, neste caso, né, a ameaça que viola os direitos já está acontecendo, ela é remediativa, ela é especial, ela é especializada, ela é PAEF, ocorre no âmbito do CREAS e não do CRAS. Tudo isso é especializado, correto. Falou de ameaça, violação de direitos aqui, já está acontecendo,
tem que ter o E de PAEF e não do PAIF. Fechou? Bora para a tela. Questão correta. Alternativa gabarito, letra C. Vamos achar o erro da D e da E. O erro da D. O PAEF, ó, tem o E aqui. Integra a proteção social básica. Errado, pessoal. Se tem o E, a proteção social não pode ser básica, tem que ser especial. Tá bom? Por meio do trabalho com família, social com famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de prevenir. Ó. Se é para prevenir, é o PAIF, não é o PAEF. Né? O PAEF é proteção social especial, não básica. E se é para prevenir, não é o PAEF, é o PAIF. Porque se é especial, é remediativo. Para ser preventivo, não pode ter o E, não pode ser especial, não pode ser PAEF, não pode ser CREAS. Beleza? Questão errada. Vamos à alternativa E. Vamos lá. O PAIF, ó, pode ver, agora é PAIF, não tem o E. Agrega serviços ligados à recomposição de vínculos familiares rompidos. Opa! Se os vínculos estão rompidos, é porque já deu ruim, né? Então, se já deu ruim, não é mais preventivo. E tem como escopo particular os serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas. Veja, como falamos aqui de vínculos já rompidos, já deu ruim. Se já deu ruim, é a proteção social especial. Então não é o PAIF, é o PAEF. Tá certo? É o PAEF, não é o PAIF, é o PAEF. Tem que ter o E. Por quê? Se já deu ruim, lembrem disso. Se deu ruim, já tem ameaça, violação de direitos, vínculos familiares rompidos. Deu ruim, é o E, de especial e especializado. Se for preventivo, proteção social básica, aí é sem o E. Beleza? Então, como aqui fala que já houve vínculos familiares rompidos, pensem o seguinte, já deu ruim. Se deu ruim, E. Não pode ser o PAIF, tem que ser o PAEF. Tem que ter o E de especializado aí, de proteção social especial. Dica imperdível para vocês acertarem a questão de prova, tá bom? É uma dica meio chula, mas ela é importante para acertar a questão. Lembrou do E, especial e especializado, já deu ruim. Não tem o E, é proteção social básica, é preventivo. Bora? Volta para a tela. Alternativa C é o gabarito dessa questão aqui. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Temos aqui 4 assertivas. Vamos a elas. Segundo a Lei 8742 de 93, conhecida como LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência social, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a correta. Vamos à primeira assertiva. A assistência social tem por objetivos, vamos falar dos objetivos da assistência social, lá do artigo 2º da LOAS. Dentre outros, vamos imaginar aqui por dedução. Será que a assistência social tem por objetivo proteger a família? Sim. Proteger a maternidade? Sim. Proteger a infância? Sim. Proteger a adolescência? Sim. Proteger a velhice? Sim. Bem como amparo às crianças e adolescentes carentes. Tudo certo? Tudo certo lá no artigo 2º, né, pessoal? Objetivos? Artigo 2º da LOAS. Tudo certo? Vamos para a segunda assertiva. A assistência social tem por objetivos, dentre outros. Vamos lá. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação profissional de pessoas carentes e desempregadas, além da promoção da sua integração à vida comunitária. Vejam, aqui, pessoal, é importante saber, promoção da integração ao mercado de trabalho. Sim, é importante, tem por objetivo... Então vejam só, a assistência social tem por objetivo, dentre outros, aqui, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação profissional das pessoas carentes e, na verdade, o erro está aqui, ó. Não é a habilitação e reabilitação profissional de pessoas carentes. É de pessoas com deficiência. Esse é o sutil erro dessa questão, tá certo? A habilitação e reabilitação profissional das pessoas com deficiência. O resto está certo. Promoção e integração no mercado de trabalho? Sim.
A promoção de sua integração à vida comunitária? Sim. Tá certo? E a habilitação e reabilitação profissional de pessoas carentes e desempregadas? Não. Não é carente nem desempregada. Pessoas com deficiência. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência são promovidos aqui pela assistência social. Não carentes e desempregadas. Tá certo? Vamos seguir? Bora para a tela. Onde está isso? Está lá no artigo 2º também. Vamos para... Então a primeira está errada. Perdão, a primeira está certa. E a segunda está errada, né? Vamos para a terceira assertiva. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas com ou sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Está quase tudo certo, quase tudo certo. São entidades da assistência social aquelas que, isolado ou cumulativamente, prestam atendimento, prestam assessoramento a beneficiários abrangidos pelo LOAS e atuam na defesa e garantia dos direitos. Tudo certo. Onde é que está o erro? Aqui diz com ou sem fins lucrativos. Não pode ter fins lucrativos, pessoal. Tem que ser somente sem fins lucrativos. Onde está isso? Está lá no artigo 3º da LOAS. Tá certo? Então, memorizem, está tudo certo nessa terceira assertiva aqui, exceto o fato de que tem que ser entidades sem fins lucrativos. E aqui disse com ou sem fins lucrativos. São entidades e organizações de assistência social exatamente esta que o artigo 3º menciona, desde que seja sem fins lucrativos. Vamos para a quarta assertiva, bora comigo? Tranquilo? Vamos lá. Quarta assertiva. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Vamos falar agora de princípio da assistência social. Tá? Onde é que estão os princípios da assistência social? Estão lá no artigo 4º. Quem quiser ver, vai lá no artigo 4º da LOAS. Lá estão os princípios. Bom, dentre outros, vamos lá. Universalização dos direitos sociais. Perfeito, é um dos princípios da assistência social é universalizar os direitos sociais. Respeitar a dignidade do cidadão, né? Respeito à dignidade do cidadão, correto. A sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade. São princípios da assistência social. Convivência familiar e comunitária. São princípios da assistência social. Igualdade de direito no acesso ao atendimento. São princípios da assistência social. Sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Tudo isso está perfeitamente mencionado lá no artigo 4º da LOAS e são princípios da assistência social. Perfeito? Portanto, a quarta assertiva está corretíssima. Corretíssima. Né? A terceira assertiva, nós vimos que está errada, né, pessoal? Nós vimos que é sem fins lucrativos. E a quarta correta. Portanto, o que nós temos? Nós temos a primeira assertiva certa, a segunda errada, pelas razões que já vimos, a terceira certa, a terceira errada e a quarta certa. Ora, então o nosso gabarito é a letra C. Por que a letra C? Porque o item 2 e 3 estão incorretos. O 1 e o 4, 1 e 4 estão corretos, 2 e 3 incorretos. Beleza? Pessoal, muito importante memorizar ali o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º da LOAS, né? Falam sobre objetivos, sobre princípios. Muito importante, né, memorizar e entender do que se fala. Não confundir princípio com objetivo, com diretriz. Tudo isso, né, eu explico bem lá no nosso curso. Eu diagramo e dou todas as dicas para vocês não confundirem princípios, objetivos, diretrizes. Isso é muito importante. Fechado? Então, pessoal, fechamos mais uma questão. Vamos a mais uma questão. Estamos quase acabando. Vamos a ela. Próxima questão. Vamos lá. Essa próxima questão, ela tem aqui a nossa penúltima questão. Ela tem 4 assertivas. Então vamos a elas. Olha só. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como, segundo a Lei 8742 de 93,
LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência social, julgue os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira assertiva. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes, dentre outras. Então, estamos falando agora nem de objetivo nem de princípio, mas de diretrizes. Vamos lá. Centralização político-administrativa. Opa! Sabemos que não é centralização, é descentralização político-administrativa e não centralização na União. É descentralização para os estados, para o DF e para os municípios, com um comando único das ações nessa esfera de governo. Perfeito. Tá certo? Então, tudo certo, só que não é centralizado na União. É descentralizado para os estados, para o DF e para os municípios. Onde é que estão as diretrizes? As diretrizes estão lá no artigo 5º da LOAS. Beleza? Então, não é centralização, é descentralização para os estados, DF e municípios. Está errado a primeira assertiva. Segunda, a organização da assistência social, estamos falando agora da organização, tem como base as seguintes diretrizes. Opa, novamente, diretrizes. Vamos lá. Dentre outras, participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Perfeito. Perfeito. Tem como diretriz que a participação da população, claro que não diretamente, mas por meio de organizações representativas, né? Na formulação tanto das políticas públicas, né, de assistência social, como no controle das ações em todos os níveis. Isso está aonde? Lá no artigo 5º da LOAS. Então, questão correta, a segunda assertiva. Vamos à terceira assertiva. Fala de gestão. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema centralizado, denominado Sistema Único de Assistência Social. Será que o sistema é mesmo centralizado? Não, né, pessoal? A assistência social ela é organizada por meio de um sistema descentralizado e participativo. Então, as SUAS, ele é um sistema descentralizado e participativo. Beleza? Não é centralizado. Então, assertiva errada, né? Onde está isso, pessoal? Isso sobre a gestão descentralizada e participativa está lá no artigo 6º da LOAS. E vamos à quarta assertiva. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é integrado pelos entes federativos, correto, pelos respectivos conselhos de assistência social, que são as suas instâncias deliberativas, correto, e pelas entidades e organizações de assistência social, corretíssimo. O que compõe o Sistema Único de Assistência Social? Os entes federativos, União, Estado, DF e municípios, os seus conselhos de assistência social, o Nacional, o Estado, DF e municípios, as entidades e as organizações. Perfeito. Onde está isso? Está lá no artigo 6º também. Artigo 6º, parágrafo 2º. Fechou? Então, pessoal, nós temos aqui o quê? Errado a primeira, certo a segunda, errado a terceira, certo a quarta. Gabarito B. Porque o B, somente 1 e 3 estão errados, estão incorretos, porque o 2 e o 4 estão corretos, né? Vamos confirmar aqui? 2 e 4 corretos. Fechou? Tranquilo? E, pessoal, agora nós vamos para a nossa última questão. A nossa última questão deste projeto aqui, com as questões sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Vejam quanta coisa a gente aprende quando resolve questões, né? Ou a gente aprende, ou a gente relembra, ou a gente fortalece, ou cria novas estratégias para acertar a questão. Isso é muito importante na resolução. E a gente vê como a questão cai ou pode ser cobrada. Vamos então para a nossa última questão? Então, bora para a tela. Última questão, vamos a ela. Ela é uma questão formada
né, por 4 assertivas também, vamos analisá-las todas, né? Segundo a LOAS, aqui, segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, vamos julgar a assertiva correta, vamos lá. Primeiro, a assistência social, ela organiza-se pelos seguintes tipos de proteção, vamos lá. Proteção social básica, certo, já sabemos que existe a proteção social básica. Proteção social especial, certo. Proteção social participativa, não existe. E proteção social comunitária, não existe. Existe proteção social básica e proteção social especial. Está lá no artigo 6º da LOAS, beleza? Segundo, então a primeira está errada. A segunda assertiva diz o seguinte: considera-se proteção social especial, vejam, especial, o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que visa a prevenir. Falou prevenir, errou. Se é especial, não é preventiva. A proteção preventiva é a proteção social básica. A proteção social especial é quando já deu ruim. Quando é prevenção, é a proteção social, né, básica. Né? Situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários não é proteção social especial, é proteção social básica. Errado. Vamos para a quarta assertiva. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social CRAS, sim, no caso da social, da básica, e Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, no caso da Proteção Social Especial. Perfeito. Respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. Perfeito. O que significa esse respectivamente? Proteção social básica é CRAS. Proteção social especial é CREAS. Perfeito. E além deles, as entidades sem fins lucrativos. Corretíssimo, segundo o artigo 6º-C. Beleza. Corretíssimo. E a quarta assertiva e última diz o seguinte. Está dizendo que o CREAS, vejam que tem o E aqui, então tem que ser especial, especializado, é a unidade pública municipal de base territorial, localizadas em áreas de maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica. Olha a resposta aqui, proteção social básica às famílias. Ora, se é proteção social básica, não é o CREAS, é o CRAS. O CREAS, a proteção social, é especial. Por isso que tem o E aqui. Então, se falou proteção social básica à família, ora, proteção social básica é o CRAS. Proteção social especial é o CREAS. Proteção social básica é preventiva. Proteção social especial, aquela do CREAS, ela é remediativa. Já deu ruim, já aconteceu o problema. Então fica fácil de achar a questão. Falou de CREAS, pôs a letra E, tem que ser especial, especializado, não pode ser proteção social básica, tem que ser proteção social especial. Tranquilo? Pessoal, então, desta forma, voltando para a tela, vamos fechar. Nós temos aqui que o gabarito é a letra D de dado. Somente o item 3 está correto, já que os outros estão todos errados. Perfeito?